E aí, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Natan Madeira e hoje a gente vai falar sobre 6 pontos do tráfego pago que vão te deixar mais próximo dos 7 dígitos. Isso mesmo, a gente vai falar sobre os pontos principais para que você consiga ter sucesso no tráfego para lançamento e chegar aos tão sonhados 7 dígitos de faturamento em um único lançamento. Então aqui eu vou abordar esses pontos um a um, vou explicando e os dois últimos pontos são essenciais, então você não perde por esperar. Vamos para o vídeo? Já vamos começar com o primeiro ponto que ele é batido, mas cada vez mais eu me surpreendo com lançamentos que não usam. Esse ponto é o controle de UTM. Eu não vou cansar de falar sobre a importância do controle de UTM. Se você não usa hoje o controle de UTM, vá agora implantar isso nos seus lançamentos. Tudo, todas as análises, todos os dados, eles são mais precisos quando a gente usa o controle de UTM. Se você nem sabe o que é o controle de UTM, eu vou deixar no link da descrição também alguns vídeos para te ajudar nesse conhecimento. Mas se você já sabe e não usa, aí você precisa correr para usar. O controle de UTM ele vai nos ajudar a ter precisão nos dados, como eu falei, mas principalmente a tomada de decisões baseada nesses dados que são tão importantes. Então, com isso, você vai conseguir saber vários e vários dados como qual o melhor criativo, qual o melhor público, qual a melhor campanha, qual a melhor fonte de tráfego, várias coisas que vão ajudar muito. Então, o primeiro ponto é esse. Natan, você já viu o lançamento chegando a 7 dígitos sem controle de UTM? Já. Mas, quando você tem um controle de UTM, você consegue chegar mais rápido e com investimentos mais precisos. Então, o primeiro ponto é controle de UTM. O segundo ponto, ele tem relação com o controle de UTM, mas não é somente baseado no controle de UTMs. O segundo ponto é tomadas de decisão baseada em dados, nada de achismo. Eu tô cansado de gente falando assim: "Ah, eu acho que o seu lançamento não foi bom porque o seu CPL teve 15 minutos e não 13 minutos". Ou "Ah, eu não achismo não serve para nada". Claro que vão ter coisas que não tem como mensurar em dados. Afinal, a gente está lidando com pessoas e pessoas se comportam de maneiras diferentes. Mas quando você traz os dados para sua análise, você tem uma precisão maior na tomada de decisão certa. Então, por que eu separei ele das UTMs? Porque as UTMs elas vão ajudar nisso, mas tem várias outras formas. Eu vou dar um exemplo que é muito importante você saber e poucos lançamentos sabem, tá? E eu digo isso com propriedade de já ter visto, nossa, centenas de lançamentos aí. Você precisa saber, por exemplo, quanto tempo demora para uma pessoa se cadastrar na sua lista e comprar. Muita gente acredita que, eu vou ficar ali me preocupando com um cara que compra rápido. Não, você tem que se preocupar com todos e cada um vai ter um tratamento. Então eu já vi lançamentos que para o lead comprar demorava 3, 4 lançamentos até ele comprar o produto. Então a gente tinha lá todo um cuidado de saber que a gente teria que captar leads novos, sabendo que esses leads não iam comprar, porque eles iriam precisar ser aquecidos por 1, 2, 3, 4 lançamentos. Então, tomada de decisão baseados em dados é muito importante e você tem vários e vários dados. Esse foi um exemplo que eu dei, mas tem vários dados que vão te ajudar a tomada de decisões mais assertivas. O terceiro ponto pode parecer bobo, mas ele é muito importante, que é para você crescer, para chegar nos 7 dígitos, tem que investir. E quando eu digo investir, eu estou falando investir em tráfego mesmo, não estou nem falando em estrutura. O problema é que a gente está no mercado que de vez em quando acontece uns, vou chamar de unicórnios, que é aquele lançamento que a pessoa investiu R$ 10.000 e faturou 1 milhão. Isso é possível? É possível. É comum? Muito pelo contrário, é super incomum. Não existe um número mágico de que você tem que investir tanto para faturar. Mas o que é o comum? O comum é a gente trabalhar com um retorno de investimento de 2, 3, 4 vezes. Esse é o comum. Então, se a gente está falando aqui de 2, 3, 4 vezes, se a gente for para 4 vezes, para você faturar 7 dígitos, você tem que estar investindo 250 mil.
Só que, de novo, isso não é uma ciência exata. Eu já vi lançamentos, inclusive eu já fiz um lançamento de investimento de 40 mil e retornou 1.200.000. Mas eu já fiz lançamentos de 300 mil que retornaram 700 mil. Então, o volume de investimento vai depender muito do seu lançamento. Mas uma coisa é certa: se você não tá com um Big Expert orgânico, que é muito bom, que faz o lançamento no orgânico, dificilmente você vai conseguir os 7 dígitos sem avançar nesse investimento. E aí é um outro ponto de atenção para o gestor de tráfego. Sempre que acontece isso, o gestor de tráfego ele não está tão preparado. E aí ele acaba investindo mal o investimento, né, o orçamento do lançamento. Então, muita atenção, porque crescer também depende da equipe que está à sua volta, e você, gestor de tráfego, tem que estar capacitado para isso, ok? Quarto ponto. O quarto ponto são as pesquisas. Natan, o que pesquisa tem a ver com tráfego? Tudo, tudo. Lembrando que tráfego é você alcançar pessoas. Quanto mais você souber sobre essas pessoas, mais fácil vai ficar para você alcançar. Então, quando a gente fala de pesquisas, eu vejo muito gestor de tráfego deixando na mão do expert. E aí eu pergunto assim: e aí, como está a sua pesquisa? Ah, meu expert não faz pesquisa. Isso está errado. Se seu expert não faz pesquisa, você tem que falar para ele fazer, porque a pesquisa é essencial para o gestor de tráfego. Digo que eu separo em 3, né? Vamos às 3 tipos de pesquisa. Pesquisa número 1, pesquisa de qualificação de leads durante a captação. Essa pesquisa ela roda desde o primeiro dia da captação até o último. Qual que é o objetivo dela? Saber se estamos trazendo o público-alvo desejado para o lançamento. O que é muito comum acontecer? A gente trazer um público fora do público-alvo. Ou idade muito baixa, ou idade muito alta, ou escolaridade muito baixa, ou até mesmo ali dependendo do público. A gente quer trazer, por exemplo, somente formados em direitos, e a gente está trazendo pessoas formadas em contabilidade. Então, são várias coisas que a pesquisa de qualificação de leads ajuda. Então, esse é um primeiro ponto. Segunda pesquisa é a pesquisa de satisfação do lançamento. O que é a pesquisa de satisfação do lançamento? É aquela que acontece após o lançamento, que você vai falar com quem comprou e quem não comprou. Você vai falar com quem participou do lançamento. Essa pesquisa ajuda muito a entender os motivos de compra e os motivos de não compra e melhorar o seu lançamento. E para que isso serve para o gestor de tráfego? Para ele entender o público e como abordar esse público através lá das campanhas. E a terceira é a campanha de satisfação do produto. Essa é muito mais para o expert, o gestor de lançamentos, mas ela ajuda também o gestor de tráfego a entender quem é o público comprador e assim atingir esse público comprador durante a captação. E antes da gente ir para a parte final e para os últimos 2 pontos desse vídeo, os 2 pontos que vão melhorar o seu tráfego para alcançar os 7 dígitos, vou pedir para você aqui seguir o canal se você ainda não segue, deixa seu comentário. Aqui no canal tem diversos vídeos para você assistir com esses conteúdos estratégicos voltados para a gestão de tráfego. Então, vamos agora para os 2 últimos pontos. Quinto ponto: método validado de tráfego. É muito, muito comum a pessoa ir fazendo... Lembra do achismo que eu falei lá no começo do vídeo? A pessoa ir fazendo um tráfego copia e cola. O que é o tráfego copia e cola? Eu vi algum guru falando, vou copiar e vou tentar imitar. E aí as campanhas não dão certo e você não entende que não é só copiar e colar, você tem que entender o método. E quando eu digo método validado, normalmente todos nós temos um próprio método. Esse método pode ser bom, como ele pode não ser tão bom. Quando eu digo método validado, é um método que foi aprovado por outros gestores de tráfego. Um exemplo é o meu método, o método M7, que já foi aprovado por dezenas de alunos e mentorados nos seus lançamentos. Então, você pode sim usar o método de alguém, mas que você use o método completo, que entenda a essência e entenda como adaptar o método para o seu lançamento. E o método do M7 é uma forma. Se quiser saber mais sobre o método do M7, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te ajudar. E o sexto e último ponto é expert bom. Natan, agora você viajou, isso não tem nada a ver com tráfego, mas isso tem a ver com gestor de tráfego. Você que é gestor de tráfego, para de perder tempo com expert ruim. O que é expert ruim? É expert que não sabe produzir vídeo, não sabe fazer venda, não sabe gerar um bom lançamento, e aí você vai investindo e tá ali perdendo tempo porque é um cara que nunca vai chegar nos 7 dígitos. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas a melhor coisa que tem é demitir um cliente ruim, porque quando você demite um cliente ruim, você abre espaço para clientes bons. E os 7 dígitos pode estar logo ao lado e você não consegue atender porque você está atendendo alguém de 6 dígitos
que é fraco e que não ajudará você a chegar nesse resultado. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo, é um vídeo mais estratégico para abrir sua cabeça. E eu deixei aqui na descrição alguns links para te ajudar com outros vídeos com explicações mais aprofundadas de cada um desses temas aqui. Nos vemos no próximo vídeo.